Você já parou para pensar quanto pode custar um único erro? Na vida comum, isso pode ser algumas centenas. Nos negócios, milhares. E em Hollywood? Em Hollywood, um erro pode custar centenas de milhões de dólares e levar um estúdio inteiro à falência. Hoje, vamos mergulhar no mundo de decisões desastrosas, orçamentos inflacionados e fracassos colossais. Vou mostrar as 20 falhas mais caras da história do cinema, aquelas que ainda hoje tiram o sono dos produtores. Preparem-se, alguns desses números vão realmente chocar vocês. Vamos começar a nossa lista com um filme cujo título se tornou sinônimo de fracasso. Claro, estou a falar de Waterworld, com Kevin Costner. No papel, tudo parecia grandioso, um mundo pós-apocalíptico inteiramente coberto por água e uma estrela de primeira grandeza no papel principal. O que poderia correr mal? Como se viu, absolutamente tudo. O erro principal e mais dispendioso foi a decisão de construir os cenários não num estúdio com um tanque de água, mas sim em mar aberto, ao largo da costa do Havaí. Os produtores criaram um atol flutuante gigante, com 1.000 toneladas de peso. Foi incrivelmente ambicioso e, como a prática demonstrou, incrivelmente imprudente. A natureza rapidamente mostrou quem mandava. Um poderoso furacão atingiu o set de filmagem e simplesmente afundou essa caríssima estrutura. Foi preciso resgatá-la do fundo do mar e restaurá-la. Isto custou milhões de dólares e paralisou as filmagens durante semanas. Os atores sofriam de enjoo e o orçamento, que inicialmente era de 100 milhões, inflacionou para uns impensáveis 175 milhões. Waterworld serviu de lição dura para Hollywood. Nunca lutes contra o oceano. Ele vai sempre vencer, e tu vais apenas perder uma fortuna. Se o Waterworld foi um aviso brutal, o nosso próximo filme foi uma verdadeira sentença de morte para um estúdio inteiro. Apresentamos A Ilha da Garganta Cortada. Este filme fracassou de forma tão espetacular que foi oficialmente registrado no livro Guinness dos Recordes como o maior fracasso de bilheteira da história. E isso não é exagero. A Carolco Pictures, o estúdio que nos trouxe O Exterminador do Futuro 2 e Rambo, decidiu investir quase 100 milhões de dólares num filme de ação de piratas. Construíram navios em tamanho real e não pouparam despesas em efeitos especiais. No entanto, os problemas começaram logo de cara. O papel principal masculino seria de Michael Douglas, mas ele abandonou o projeto. Depois disso, dezenas de outros atores recusaram o filme. No final, o diretor Rennie Harlin deu o papel principal à sua esposa, Geena Davis, o que foi uma aposta arriscada. O público simplesmente não compareceu. Com um orçamento de quase 100 milhões, o filme arrecadou apenas 10 milhões nas bilheteiras americanas. As perdas foram tão colossais que o estúdio Carolco declarou falência. A Ilha da Garganta Cortada não foi apenas um fracasso. Ele enterrou o gênero pirata por uma década inteira, até que o capitão Jack Sparrow lhe devolvesse a antiga glória. Agora, vamos viajar até a era dourada de Hollywood, onde os erros eram tão grandiosos quanto os próprios filmes. Vamos falar de um projeto que se tornou uma lenda do inferno de produção e quase levou à falência um dos maiores estúdios. Estamos a falar, claro, de Cleópatra, de 1963, com a inimitável Elizabeth Taylor. A ideia inicial era que fosse apenas um filme histórico caro, com um orçamento de 2 milhões de dólares, mas acabou por se tornar num monstro financeiro. E, em primeiro lugar, Elizabeth Taylor. Ela tornou-se a primeira atriz na história a receber um cachê de 1 milhão de dólares. Mas isso foi apenas o começo. As filmagens começaram em Londres, onde, devido ao péssimo tempo e às constantes doenças da atriz, a produção praticamente parou. No final, foi tomada a decisão fatídica, encerrar tudo e mudar-se para a ensolarada Roma. E isso implicou que todas as colossais decorações, figurinos e adereços tivessem de ser refeitos. A escala era impressionante. Foram construídos dezenas de navios e recriadas ruas inteiras da Roma antiga. No final,
O orçamento de 2 milhões disparou para 44 milhões. Ajustado à inflação, hoje isso representaria cerca de 400 milhões de dólares. O filme quase levou à falência o estúdio 20th Century Fox, que teve de vender ativos para se manter à tona. Vamos viajar para o mundo da fantasia, onde uma das mais conhecidas lendas japonesas se transformou num dos erros mais caros de Hollywood. Estamos a falar do filme 47 Ronins, com Keanu Reeves. O grande problema deste filme é que a Universal Studios, até ao fim, não conseguiu decidir o que estava a produzir. Seria uma história de honra, lealdade e vingança, ou um filme de ação e fantasia, com dragões e bruxas? Tentaram misturar tudo, e o resultado foi um desastre. Inicialmente, o realizador Carl Rinsch tinha a sua própria visão, mais sombria e autêntica. Mas o estúdio receou que o filme ficasse demasiado japonês para o público global. E foi aí que o inferno da produção começou. Refilmagens intermináveis, a mudança de editor e a constante interferência dos produtores. O papel de Keanu Reeves, que era mais secundário, foi artificialmente inflacionado para se tornar o protagonista. Adicionaram mais efeitos especiais, mais magia e uma linha de romance desnecessária. Cada uma dessas alterações custou uma fortuna. O orçamento, que já não era pequeno, acabou por subir para 225 milhões de dólares. O resultado foi um filme que não agradou a ninguém. Era demasiado estranho para o Ocidente e não suficientemente autêntico para o Oriente. É um exemplo claro de como tentar agradar a todos acaba por não agradar a ninguém. Às vezes, a falha mais custosa de um filme está na sua própria concepção. Imagine uma comédia, um filme leve, divertido e feito para toda a família. Agora, imagine que essa mesma comédia custou mais do que filmes como Transformers ou Homem de Ferro. Parece absurdo? Foi exatamente isso que aconteceu com Evan, o Todo-Poderoso. Era a sequência do sucesso, o Todo-Poderoso, mas em vez de Jim Carrey, o protagonista era Steve Carell. A ideia era simples. Seu personagem recebe de Deus a missão de construir uma arca. Mas em vez de recorrer à computação gráfica, o diretor decidiu que tudo tinha que ser de verdade. Para as filmagens, construíram uma arca de Noé gigantesca, em tamanho real, com 140 metros de comprimento. Mas não parou por aí. Centenas de animais de verdade foram usados no filme. Foram trazidos em pares, mantidos e treinados. Tudo isso por um custo exorbitante. A campanha de marketing foi igualmente agressiva. No fim das contas, o orçamento da comédia sobre animais falantes explodiu para 175 milhões de dólares, com mais cerca de 40 milhões destinados à promoção. O filme, claro, não foi um fracasso total, mas também não se tornou um sucesso estrondoso, mal conseguindo cobrir os custos. A Universal Studios aprendeu a lição. Construir uma arca de verdade para uma comédia é uma piada extremamente cara. A nossa próxima história é um exemplo clássico de como se pode gastar uma fortuna na produção de um filme e depois falhar completamente na sua promoção. E o nome dessa catástrofe é John Carter. Este era o projeto de sonho da Disney, que deveria ter lançado uma nova e grandiosa franquia, ao estilo de Star Wars ou Avatar. Baseado nos clássicos livros de Edgar Rice Burroughs, o filme tinha um material de origem riquíssimo. A produção foi gigantesca. O orçamento ascendeu a uns colossais 250 milhões de dólares, com mais cerca de 100 milhões investidos em marketing. Mas foi precisamente aqui que os problemas começaram. A campanha de marketing foi surpreendentemente morna e incompreensível. Através dos trailers, era completamente impossível perceber do que se tratava o filme. Quem é John Carter? Por que está ele em Marte? Por que tem ele superpoderes? A Disney simplesmente não conseguiu transmitir de forma clara a premissa central aos espectadores. Além disso, por alguma razão, removeram a palavra Marte do título, temendo que isso afastasse o público feminino, após o fracasso de outro filme marciano.
No final, os espectadores simplesmente não perceberam qual era o apelo para irem ao cinema, e o filme foi ignorado. John Carter causou à Disney perdas de quase 200 milhões de dólares e tornou-se um dos maiores erros de marketing da história. Agora, falemos de um filme que não foi apenas um desastre financeiro, mas que, literalmente, mudou Hollywood. O seu nome tornou-se sinônimo de arbitrariedade do realizador e de miopia dos estúdios. Estamos a falar de Heaven's Gate, Os Portões do Céu, de 1980, dirigido por Michael Cimino. Cimino tinha acabado de ganhar um Oscar pelo filme O Caçador, The Deer Hunter, e tinha carta branca total da United Artists. Decidiu então realizar um western épico. Inicialmente, o orçamento era de 11 milhões e a duração prevista era de 1h30. Mas o realizador depressa perdeu o controle da realidade. Ficou obcecado pelo perfeccionismo. Podia esperar horas para que a nuvem certa aparecesse no enquadramento. Construiu e reconstruiu ruas inteiras para que correspondessem à época histórica. As filmagens arrastavam-se e o orçamento disparava como um foguete. No final, o orçamento subiu de 11 para 44 milhões de dólares, uma quantia astronômica para a época. Quando Cimino apresentou aos estúdios a primeira versão do filme, esta tinha uma duração de 5h30. Os estúdios ficaram em pânico. O filme foi encurtado, mas já era tarde demais. Os críticos arrasaram-no e o público não compareceu. A bilheteira totalizou apenas 3 milhões. Heaven's Gate não causou apenas perdas, mas faliu completamente os lendários estúdios United Artists. Depois deste incidente, os estúdios deixaram de conceder liberdade absoluta aos realizadores. Imagine a seguinte situação. Você cria uma das séries de videogames mais populares do mundo. Decide então ir além, produzir um longa-metragem de animação que promete impressionar a todos pela sua tecnologia. Você investe 137 milhões de dólares e 4 anos de trabalho, e no final, sua obra-prima fracassa retumbantemente, levando ao fechamento da sua divisão de cinema. Essa foi exatamente a cena do filme Final Fantasy: The Spirits Within. A Square Pictures, criadora da lendária série Final Fantasy, apostou tudo numa única carta: a computação gráfica fotorrealista. O objetivo era criar uma animação indistinguível de filmagens reais. E, do ponto de vista técnico, eles conseguiram. Os personagens eram incrivelmente detalhados, com cabelos e pele que pareciam autênticos. Em 2001, foi um verdadeiro avanço tecnológico. Mas na busca pela imagem perfeita, os criadores esqueceram-se do principal: a história. A trama se revelou confusa, lenta e excessivamente filosófica para o público em geral. Os fãs dos jogos não reconheceram a amada franquia, e o público casual simplesmente não entendeu nada. O resultado foi lamentável. O filme arrecadou apenas 85 milhões nas bilheterias, sem cobrir sequer o orçamento de produção. A revolução tecnológica transformou-se numa catástrofe financeira. Por vezes, os problemas de um filme começam muito antes de as câmeras sequer ligarem. Nossa próxima história é o filme de aventura e ação Sahara, cuja produção foi tão escandalosa que mais parecia um thriller de suspense. O filme, estrelado por Matthew McConaughey, era para ser o pontapé inicial de uma nova franquia no estilo Indiana Jones, mas acabou virando uma grande dor de cabeça para todos os envolvidos. Desde o início, nada saiu como planejado. O roteiro foi reescrito mais de 10 vezes, mas os maiores problemas começaram nas filmagens. No Marrocos, o orçamento inflou rapidamente. Por exemplo, para uma das cenas, foi necessário abater um helicóptero de verdade. Em vez de usar uma maquete barata, a equipe de produção comprou um helicóptero desativado e encenou uma catástrofe real, o que custou uma quantia considerável. Mas a parte mais bizarra dessa história foram os processos judiciais. Os produtores acusaram o governo marroquino de supostamente ter se apropriado de parte do dinheiro. O autor do livro original processou o estúdio,
alegando que não lhe deram o devido controle sobre o projeto. Essas batalhas legais se arrastaram por anos e custaram milhões. No fim das contas, com um orçamento de 160 milhões de dólares, o filme gerou prejuízos de mais de 100 milhões para o estúdio. Sahara se tornou um exemplo marcante de como as batalhas nos bastidores podem afundar até mesmo o blockbuster mais promissor. Nem mesmo as maiores estrelas de Hollywood estão imunes a fracassos retumbantes. No início dos anos 2000, Eddie Murphy estava no auge da sua carreira, sendo um dos atores de comédia mais rentáveis. Parecia que qualquer filme com o seu nome era garantia de sucesso. Mas então surgiu As Aventuras de Pluto Nash. Este filme é o epítome do que se pode chamar um inferno de produção. As filmagens começaram em 2000, mas o resultado foi tão desastroso que a Warner Brothers simplesmente o engavetou. Ficou na gaveta por 2 anos. Os produtores não sabiam o que fazer. Tentaram reeditá-lo e realizaram sessões de teste onde o público o arrasava por completo. No final, resignados com o inevitável, o estúdio lançou-o em agosto de 2002, com publicidade mínima, na esperança de que passasse despercebido. Mas todos notaram. A crítica especializada considerou-o um dos piores filmes de todos os tempos. As piadas não resultavam, o enredo era absurdo e os efeitos visuais pareciam datados. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, o filme arrecadou meros 7 milhões nas bilheteiras mundiais. Não se tratou de um simples fracasso. Foi um dos maiores desastres financeiros da história do cinema. As perdas para o estúdio ascenderam a mais de 90 milhões de dólares. Pluto Nash deixou uma mancha na carreira de Eddie Murphy e serve como um lembrete perpétuo de que nem mesmo o nome de uma superestrela pode salvar um filme assumidamente mau. Às vezes, na corrida por inovações tecnológicas, os estúdios acabam por esquecer o essencial, o coração da história. O próximo erro na nossa lista é o filme de animação da Disney, Marte Precisa de Mães. Este projeto tornou-se um exemplo gritante de como uma tecnologia de ponta, mas ainda imperfeita, pode arruinar completamente um filme. O estúdio Image Movers Digital, de Robert Zemeckis, apostou forte na tecnologia de captura de movimento, ou motion capture. Já a haviam utilizado em filmes como O Expresso Polar e Um Conto de Natal. A ideia era alcançar o máximo de realismo na animação. Mas foi precisamente aí que residia a armadilha. Os personagens de Marte Precisa de Mães resultaram em figuras assustadoras. Os seus olhos eram sem vida e os movimentos antinaturais. Eles caíram diretamente no conceito do Vale da Estranheza, um efeito em que algo quase humano provoca repulsa e medo no espectador. As crianças, público-alvo do filme, simplesmente tinham medo desses personagens. Os pais ficaram perplexos. A Disney gastou 150 milhões de dólares na produção, mas os espectadores não compareceram aos cinemas. As receitas mundiais mal atingiram os 40 milhões. Este fracasso foi tão estrondoso que a Disney encerrou imediatamente o estúdio Image Movers Digital. Marte Precisa de Mães tornou-se uma lição cara. A tecnologia deve servir à história e não assustar as crianças. O que acontece quando um estúdio tenta entrar 2 vezes no mesmo rio, mas escolhe um leito completamente diferente? O resultado é O Cavaleiro Solitário. Após o estrondoso sucesso da franquia Piratas do Caribe, a Disney acreditou ter encontrado uma mina de ouro. A receita parecia simples: reunir o diretor Gore Verbinski, o produtor Jerry Bruckheimer e, claro, Johnny Depp, num papel excêntrico. A única diferença? Em vez de um pirata, teríamos um índio. O problema é que o Cavaleiro Solitário é um western clássico, um personagem icônico de antigas radionovelas. A equipe de produção, no entanto, decidiu transformá-lo num espetáculo tão insano quanto Piratas. Isso fez o orçamento disparar para incríveis 250 milhões de dólares. Eles construíram ferrovias e trens em tamanho real, apenas para explodi-los de forma grandiosa. Mas o público não aderiu.
A imagem de Johnny Depp como o índio tonto lembrava demais o Capitão Jack Sparrow e parecia repetitiva. Além disso, o próprio gênero western já não gozava de tal popularidade há muito tempo. No final, apesar de toda a grandiosidade e dos efeitos especiais, o filme não conseguiu cativar a audiência. Ele arrecadou nas bilheterias um valor comparável ao orçamento, mas, considerando os custos de marketing, trouxe à Disney prejuízos de quase 200 milhões de dólares, tornando-se mais um caro lembrete de que uma fórmula de sucesso nem sempre pode ser copiada. O próximo item da nossa lista ilustra uma verdade simples. Por mais incrível que seja o conceito, ele não se sustenta sem uma história coerente. Vamos falar sobre o filme Stealth, de 2005. A premissa, à primeira vista, parecia brilhante. Um caça ultramoderno, equipado com inteligência artificial, torna-se incontrolável. É praticamente um Terminator nos céus. Parecia uma receita infalível para um blockbuster de pura adrenalina. A Columbia Pictures também pensou assim, e por isso investiu 135 milhões de dólares na sua produção. Os fundos foram direcionados para a criação de combates aéreos impressionantes, efeitos especiais e cenários elaborados. Chegaram mesmo a construir uma maquete em tamanho real do avião futurista. Visualmente, o filme era deslumbrante, mas havia um pequeno problema. O roteiro era excessivamente formulaico e previsível. Os diálogos eram planos, os personagens unidimensionais, e o desenrolar da história podia ser adivinhado desde os primeiros minutos. Os espectadores rapidamente perceberam que, por trás de uma bela embalagem, se escondia um conteúdo vazio. O filme não oferecia nada de novo ou interessante, a não ser os voos impressionantes. Como resultado, o público simplesmente ignorou este filme de ação. Apesar do orçamento colossal, Stealth arrecadou apenas 76 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, tornando-se um dos maiores fracassos daquele ano e uma lição para os produtores. Só com efeitos especiais não se garante o sucesso de um filme. Às vezes, o maior erro de um estúdio é a covardia. Foi ela que arruinou um filme que tinha tudo para ser uma nova e grandiosa franquia de fantasia. Estamos a falar de A Bússola Dourada, a adaptação cinematográfica do primeiro livro da série Mundos Paralelos, de Philip Pullman. O material original era simplesmente magnífico, um mundo complexo e multifacetado, temas filosóficos e religiosos profundos, personagens cativantes. Era a receita perfeita para um novo Senhor dos Anéis. A New Line Cinema, o estúdio responsável por O Senhor dos Anéis, investiu 180 milhões de dólares no projeto. O elenco era estelar. Nicole Kidman, Daniel Craig. Visualmente, o filme era deslumbrante. Mas, à medida que a estreia se aproximava, o estúdio começou a entrar em pânico. Os livros de Pullman continham uma forte crítica à religião organizada, e os produtores recearam que isso causasse um escândalo e afastasse o público religioso nos Elysium. E cometeram um erro fatal. Cortaram do filme o final original, sombrio e ambíguo, que era crucial para toda a história. O final ficou apressado e abrupto, terminando a meio. Como resultado, o filme não agradou nem aos fãs dos livros, que ficaram indignados com a distorção da trama, nem aos novos espectadores, que simplesmente não entenderam o desfecho. A bilheteria desastrosa nos Yortos Ewa pôs um fim a qualquer possibilidade de continuação. Foi um caso clássico de como, na tentativa de agradar a todos, o estúdio acabou por perder tudo. Até o super-herói mais famoso do mundo pode sofrer um fracasso de bilheteria. Em 2006, a Warner Bros. Decidiu trazer de volta às telonas O Homem de Aço, com a promessa de um retorno triunfal. Para isso, convidaram o diretor Bryan Singer, que vinha de um relançamento bem-sucedido de X-Men, e lhe deram um orçamento colossal. Mais de 270 milhões de dólares, já incluindo o marketing. O título do projeto era Superman, o Retorno. Singer era um grande fã dos filmes clássicos do Superman, estrelados por Christopher Reeve,
e decidiu fazer uma sequência direta, ignorando os filmes anteriores. No entanto, foi aí que ele cometeu o seu maior erro. Em vez de modernizar o herói, o diretor entregou um filme excessivamente nostálgico, lento e melancólico. Seu Superman não era tanto o salvador da humanidade, mas sim um herói atormentado que espiava sua ex-namorada. Para um orçamento tão elevado, o filme tinha surpreendentemente pouca ação. O público, já habituado aos dinâmicos X-Men e Homem-Aranha, simplesmente se entediou. O filme não chegou a ser um fracasso total, arrecadando quase 400 milhões de dólares globalmente. Contudo, para um estúdio que havia investido tanto dinheiro e tantas esperanças, esse valor foi catastroficamente baixo. Superman, o retorno, não gerou o lucro esperado, e todos os planos para uma sequência foram discretamente engavetados. Foi uma lição cara. Não se pode viver apenas de glórias passadas, nem mesmo quando se trata do Superman. O nosso próximo filme é um exemplo gritante de como um inferno de produção pode arrastar-se por anos e sepultar um projeto sob o peso dos seus próprios problemas. Preparem-se para conhecer o 13º Guerreiro, com Antônio Bandeiras. Inicialmente, o filme era conhecido como Os Devoradores de Mortos e contava com a realização de John McTiernan, o aclamado realizador de clássicos como Assalto ao Arranha-Céus e Predador. A partida, o que poderia correr mal? No entanto, os problemas começaram a surgir após as primeiras exibições de teste. O público arrasou o filme, considerando-o aborrecido e excessivamente longo. Até o autor da obra original, o famoso escritor Michael Crichton, ficou furioso com o resultado. O estúdio entrou em pânico e decidiu que era preciso refazer tudo. Despediram o compositor original, contrataram um novo. O mais crucial, porém, foi que afastaram o realizador McTiernan e convidaram o próprio Crichton para supervisionar pessoalmente as extensas refilmagens. O filme foi reeditado e transformado até ficar irreconhecível. Cortaram arcos narrativos inteiros, adicionaram novas personagens e alteraram drasticamente o tom da narrativa. Todas estas mudanças, claro, traduziram-se em despesas astronômicas. O orçamento inicial de 85 milhões de dólares acabou por disparar para uns incríveis 160 milhões. O filme esteve engavetado por tanto tempo, mudando de título e de data de lançamento, que quando finalmente chegou aos cinemas em 1999, já ninguém se lembrava dele. A campanha de marketing foi fraca, e o 13º Guerreiro fracassou estrondosamente nas bilheteiras, tornando-se mais uma vítima dos ataques de pânico dos estúdios. Às vezes, um erro é tão gritante que chega a ser inacreditável como toda uma equipe de produtores pôde cometê-lo. Vamos voltar a 2019 e relembrar o musical Cats, um filme que, mesmo antes de sua estreia, já havia se tornado um meme na internet e um símbolo do uso desastroso de efeitos especiais. O diretor Tom Hooper, vencedor de um Oscar, decidiu levar para as telonas o icônico musical da Broadway. Mas, em vez de apostar em maquiagem e figurinos tradicionais, ele optou pela tecnologia de pelos digitais. A ideia era aplicar digitalmente pelos de gato, gerados por computador, sobre os corpos de atores reais. O resultado foi catastrófico. O público se deparou com híbridos grotescos de humanos e gatos, com uma aparência antinatural e assustadora. Eles, mais uma vez, caíram de cabeça no temido Vale da Estranheza. Quando o primeiro trailer foi lançado, a internet explodiu em uma mistura de risadas e pavor. Mas a Universal Studios já havia investido quase 100 milhões de dólares, e não havia mais volta. O filme foi lançado nos cinemas e fracassou estrondosamente. Mas o mais insólito aconteceu já depois da estreia. O estúdio admitiu que os efeitos especiais estavam incompletos e, em caráter de urgência, distribuiu aos cinemas uma versão atualizada do filme, com gráficos aprimorados. Isso nunca havia acontecido na história do cinema, mas não adiantou. Cats
entrou para a história como um dos fiascos mais retumbantes e bizarros dos últimos anos. Hoje, vamos falar de um erro que nasceu do pânico, do medo e da interferência de estúdio. O Liga da Justiça de 2017 é um monumento a como um filme quase pronto pode ser completamente destruído na tentativa de ser como a concorrência. Originalmente, o filme era dirigido por Zack Snyder, o cineasta por trás de O Homem de Aço e Batman vs Superman. Ele havia concebido uma história sombria, épica e coesa. Mas, após uma tragédia pessoal, Snyder deixou o projeto na fase de pós-produção. E foi então que a Warner Bros., assustada com as críticas mistas dos filmes anteriores e invejando o sucesso dos filmes leves e coloridos da Marvel, decidiu mudar tudo radicalmente. Eles contrataram Joss Whedon, o diretor de Os Vingadores, e o encarregaram de tornar o filme mais leve e divertido. Começaram então extensas refilmagens, que custaram cerca de 25 milhões de dólares. O roteiro foi reescrito, piadas descabidas foram adicionadas e arcos narrativos inteiros foram cortados. Mas o problema mais notório foram os bigodes de Henry Cavill. O ator, na época, estava filmando Missão Impossível e, por contrato, não podia raspá-los. Por isso, o estúdio teve que remover digitalmente os bigodes em cada cena do Superman. O resultado foi terrível e gerou uma enxurrada de memes. No final, o que chegou aos cinemas foi um monstro de Frankenstein, costurado a partir de 2 filmes completamente diferentes. Não agradou nem à crítica, nem aos fãs, e fracassou nas bilheterias, causando enormes prejuízos ao estúdio. Às vezes, o erro não está na produção ou no marketing, mas sim na decisão fundamental, impulsionada pela ganância. Foi exatamente o que aconteceu com O Hobbit. Quando Peter Jackson embarcou na adaptação cinematográfica desse pequeno livro infantil de J.R.R. Tolkien, todos esperavam no máximo 2 filmes. Mas a Warner Bros., impulsionada pelos lucros bilionários de O Senhor dos Anéis, viu uma oportunidade de maximizar o retorno da franquia. A decisão foi tomada: dividir um único livro em 3 longas-metragens. Essa decisão teve consequências criativas desastrosas. Para esticar uma história simples por 9 horas de tela, os roteiristas tiveram que inventar novas subtramas, introduzir personagens que não existiam no livro e inflar cada cena a proporções inacreditáveis. A história perdeu sua leveza e encanto, transformando-se em um espetáculo arrastado e sobrecarregado de efeitos especiais. Do ponto de vista financeiro, funcionou. A trilogia arrecadou quase 3 bilhões de dólares. Mas a que custo? O orçamento de produção para os 3 filmes inchou para assombrosos 745 milhões de dólares. É uma das trilogias cinematográficas mais caras da história, e embora tecnicamente não tenha sido um fracasso de bilheteria, muitos fãs e críticos consideram essa decisão um erro criativo gigantesco que sacrificou a alma da história em troca de lucros adicionais. E é aqui que acontece aquela reviravolta tipicamente hollywoodiana. O filme O Portão do Paraíso, de Michael Cimino, do qual falávamos, virou um símbolo de como a ambição de um diretor pode destruir um estúdio. Foi uma catástrofe absoluta que mudou as regras do jogo em Hollywood, obrigando os produtores a exercer um controle mais rigoroso sobre os criadores. E o Titanic, um filme que todos consideravam condenado, foi lançado e quebrou absolutamente todos os recordes, tornando-se o filme de maior bilheteria da história naquele momento e ganhando 11 Oscars. James Cameron provou que, por vezes, um risco colossal leva a um triunfo colossal. Estes 2 filmes são as 2 faces da mesma moeda. Um mostra como um erro de centenas de milhões de dólares pode significar o fim, enquanto o outro revela como o mesmo risco pode ser o início de uma lenda. Como podem ver, o mundo do grande cinema é um campo minado, onde cada passo pode levar a um sucesso estrondoso ou a um abismo financeiro. Grandes somas de dinheiro não garantem o amor do público, e por vezes,
a ideia mais condenada no papel torna-se um sucesso intemporal. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se vos interessou espreitar os bastidores de Hollywood, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal para não perderem os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes filmes considerados fracassos vocês realmente acham bons? Ou talvez me tenha esquecido de mencionar alguma grande catástrofe cinematográfica? Deixem a vossa opinião nos comentários, será muito interessante ler. Para compreender a escala da tragédia, é preciso saber que o orçamento de um filme não inclui apenas as filmagens, inclui também o marketing, que por vezes custa tanto quanto a própria produção. Quando um filme fracassa, o estúdio perde não só o dinheiro investido, mas também a sua reputação